Fala pessoal dos sétimos anos AIF, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula de Português 1 e nós continuaremos hoje trabalhando com o gênero de texto teatral ou texto dramático. Nós vimos na última aula, na anterior, a apresentação de algumas características e elementos do texto teatral e hoje continuaremos focados nesse estudo. E a partir da leitura do poema Quadrilha, de Carlos Drummond de Andrade, vocês vão produzir um texto teatral ou somente uma cena sobre o reencontro dos amigos na seguinte situação. João, após 15 anos, volta dos Estados Unidos e encontra Teresa e Maria no aniversário de casamento de Lili e José Pinto Fernandes. Como seria o reencontro desses amigos? Então você vai elaborar um texto teatral, uma peça teatral ou apenas uma cena teatral com base nessa situação da volta de João após 15 anos residindo nos Estados Unidos e reencontrando essas duas pessoas, Teresa e Maria, no casamento de Lili e José Pinto Fernandes. Você vai fazer um trecho teatral ou um texto todo. Você pode até acrescentar outras partes, para que seu texto fique mais extenso. E está aí o exemplo do texto Quadrilha de Carlos Drummond de Andrade, para você ter mais uma noção, mais um norte, mais uma inspiração. Veja só o que é que significa o conteúdo desse texto teatral, desse poema Quadrilha, de Carlos Drummond de Andrade. Quando fala na palavra quadrilha, às vezes a gente tem até um pensamento negativo, Aquelas quadrilhas de assaltantes, quadrilhas disso, mas há também as quadrilhas, de quadrilhas juninas, para dançar o São João, para dançar o São Pedro. Então vejam, João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre, Marisa ficou para tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou com José Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Por que quadrilha? Porque vai passando de uma mão para outra. Então, por isso que se chama quadrilha, esse texto. Então, esse é o texto inspiração. Mas você não vai transformar aliás, você vai transformar essa cena em um texto teatral. E para isso eu trago para vocês um modelo pronto de texto teatral para facilitar vossas vidas. No intuito de aplicarmos todos estes pressupostos teóricos à prática, que é fazer o texto, analisaremos alguns fragmentos da peça intitulada O Pagador de Promessas, de Dias Gomes. Observe que tem nomes de pessoas. Temos aqui nessa primeira cena Bonitão, na segunda cena Zé, Bonitão, Zé, Bonitão. É um texto narrativo em que não há presença de narrador, somente dos personagens. Eles já vão agindo. Então veja bem, onde tem Bonitão, abaixo é a fala dele. Onde tem Zé, abaixo da palavra Zé é a fala dele. E assim sucessivamente. Há o nome da pessoa, do personagem, e abaixo o que eles falam. Então é um diálogo. Então veja bem, nessa palavra, no primeiro que tem Bonitão e abaixo tem a fala, poderia ser também assim, a palavra Bonitão, que é o personagem, no início da linha e um traço e a fala na frente. Palavra Zé, abaixo de Zé tem casamento, que é a fala de Zé. Poderia ser o nome de Zé. No início da linha teria uma barra e na frente a fala. Então nós temos personagem e a fala dos personagens. Observe que são sempre eles dialogando, eles conversando. Nesse primeiro exemplo, eu coloquei para vocês aqui uma dúvida que surgiu na nossa última atividade. Vocês perguntam, o que são rúbricas em um texto teatral? O que são rúbricas? Rúbricas são essas partes que podem aparecer entre aspas. Aliás, entre parênteses. As rúbricas servem para indicar a postura, o posicionamento em que devem ficar os personagens na hora de falar
né, e na hora de agir. Por exemplo, quando diz assim, não falei por mal, eu também sou meio devoto. Até uma vez fiz promessa para Santo Antônio. Santo Antônio, né, mãos em posição posta, quer dizer, aí ele não fala isso, ninguém fala, é apenas uma rúbrica indicando a posição que ele vai fazer na hora da, né, da fala. Quando ele diz que fez uma promessa, né, quando se fala em santo, se fala em religiosidade, né, há algumas pessoas que fazem essa posição, né, com as mãos. Então, as rúbricas indicam isso, a postura, a posição, né, que os personagens devem realizar, como eles devem agir. Então, vocês vão transformar aquele trecho, né, que é exigido aqui no começo da explicação. Quer dizer, João, após 15 anos, volta dos Estados Unidos e encontra Teresa e Maria no aniversário de casamento de Lili e José Pinto Fernandes. Como seria o reencontro desses amigos? Você vai transformar essa parte e você pode até acrescentar o conteúdo, contanto que tenha lógica aquilo que você escreva, transformando em uma peça teatral, né? E temos aqui o poema, né, de Carlos Drummond de Andrade, e abaixo um exemplo de peça teatral, que é para você ter como inspiração, né? Então, desejo que vocês tenham um bom desempenho nas atividades, né? Aliás, nessa atividade, né? Se sentirem dificuldade, façam mais pesquisa e também podem me procurar no PV que estou pronto para ajudá-los.